Então, tópico 2, armadilhas sutis. Então, como eu tava falando, né, o inimigo ele se vale dessas armadilhas, desses pequenos detalhes, de entrando assim aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, né? A gente sabe que é só Jesus que tem poder contra, né, o maligno mesmo. Mas se a gente estiver com Deus, né, é o livramento pra gente também, não é mesmo? Nós não temos poder, mas estamos com aquele que tem, então tá protegido, né? Mas a gente tem que estar com Deus mesmo, de verdade, né? Não adianta só falar. Então, a gente viu aí nesse tópico 2 que pra gente não se tornar, né, presa fácil aí, pra essas artimanhas de ocultismo aí, a gente tem que prestar atenção nesses pontos aí. Por exemplo, a curiosidade, como eu já comentei, né? A gente é muito curioso com o que vai acontecer pro futuro, a gente vê às vezes essas brincadeiras que tem aí falando de previsão do futuro e tal, a gente fica muito assim. Que é claro, gente, quem é que fala assim, hoje chega alguém e fala assim, olha, eu tenho como saber aí qual que é o futuro. A gente mais, claro que a gente vai ficar curioso em saber e querer saber mais a profundo sobre isso mesmo, né? O inimigo não é burro, não. Ele não usa artilharia burra, não. Ele usa coisa que ele sabe que a gente vai querer saber. Mas a gente tem que ter isso em mente, né? Que a nossa curiosidade, se a gente não deixar, se a gente, né, se deixar levar, vai ser usada contra nós. Então, se eu tenho curiosidade, né, mesmo se eu, né, vou procurar saber, eu tenho que saber onde procurar, né? Quer saber sobre o futuro? Vamos pesquisar na Bíblia, gente. A Bíblia não fala tudo, né? A gente não vê essas coisas acontecendo hoje em dia. A gente fala, a gente não vê que tudo tá escrito lá né? Os mínimos detalhes tem lá na Bíblia falando, né? Das coisas que vão acontecer no futuro. Se a Bíblia tem conselho até, né, de como a gente vai se comportar, vai proceder, até de como fazer oração, a Bíblia tem conselho de tudo, né, de amigo, tem conselho pra tudo. Tem lá previsões do futuro também. Então lá é o lugar certo pra gente pesquisar sobre isso, né? E pra gente acalmar o nosso coração também, porque se a gente ficar só de viver de ansiedade, a gente vê o quanto que as crises de ansiedade têm crescido aí, né, ultimamente nessa nova geração. Então, a gente vê que a gente encontra esse suspiro, esse descanso mesmo na Bíblia, assim, porque nos mostra que a gente deve lançar essas coisas sobre Deus e descansar, né? Que a gente não dá conta de muita coisa, né? Nosso corpo é limitado, nós somos todos limitados. Então, não deixar que a curiosidade, né, seja uma... Porque a curiosidade é boa, né, assim, para nos fazer pesquisar, para nos fazer aprender, para nos fazer conhecer, buscar o conhecimento. Mas ela não deve ser usada contra nós, não, para nos deixar levar em curiosidade de coisas que só vão nos distanciar de Deus. Mas não tem nada a ver. Não, mas espera aí. A gente não deve buscar só as coisas que edificam, né? Que vão trazer algum ganho na obra de Deus ou para o nosso enriquecimento espiritual, não é? Então, vamos procurar aguçar a nossa curiosidade nessas coisas. Outra coisa que fala aí na letra A de curiosidade é que o ocultismo, gente, eu acho que vamos dizer assim, que a linha de frente na guerra aí, né, do ocultismo, a curiosidade, porque aí ele se vale lá da internet, televisão, cinema, revista, livros, games, tudo com aqueles. Na minha época, por exemplo, tinha lá os filmes do Harry Potter. Gente, mas que aquele filme fez um sucesso e foi uma febre. Na época eu nem tinha televisão nem nada, não tinha condições de ficar vendo isso. Mas eu lembro que meus colegas tudo ficava. Eles faziam até varinha mágica, não sei mais o que. Né? Sempre aquela coisa de querer repetir o que a gente assistiu, né? E virou uma febre. Hoje em dia eu não sei quais são os filmes aí, as coisas que estão tendo esses tipos de coisa. Mas, gente, o que a gente via lá, por exemplo, em Harry Potter, que eu citei o exemplo? É que o Harry Potter era um bruxo o quê? Do bem. Ele era do bem, entendeu? Fazia coisas boas pra pessoa, usava magia pro bem. Aí tem muito adolescente meio
fraco que vai assistir uma coisa dessa e pensa, olha, a magia é uma coisa boa, né? Pode ser usada pra coisa boa. Não, gente. Deus abomina essas coisas, né? Essas práticas, né? De adivinhação, de magia, de todo tipo de bruxaria. Só que, claro, que o inimigo vai usar isso, né? Porque é uma coisa que aguça a curiosidade, a gente fica encantado, né? Uma coisa diferente, extraordinária. Então a gente pensa, tal. E ele coloca pitadinha lá, olha, é do bem, não é do mal não. E a gente às vezes assiste umas coisas dessas, né? Né? Gasta nosso tempo de entretenimento com umas coisas dessas. Se a gente estiver fraco, a gente se deixa levar achando que isso, né? Que Deus, né? Não reprova não, que tá tudo bem, que é legal, né? Olha lá, por exemplo, o diabo, né? Usando a serpente, falou pra Eva, olha, Eva, come, só dessa fruta aí que Deus falou pra você não comer. Que isso, só fruta bonita, olha. Na verdade, não é que vai acontecer nada de ruim com você, não. É que isso aí, se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Entendeu? Tal, tudo bem. E aí Eva foi lá, ó, te deixou levar e comeu e aconteceu o que aconteceu. Então, assim também é o ocultismo. Ele vê assim, ó, não, isso aí que tá falando não é bem assim, não. Pode participar tranquilo, que tem nada a ver não, que isso aí na verdade vai ter uma coisa boa. Então a gente deve ficar atento nesse ponto aí da curiosidade da gente, pra gente. E claro, gente, a gente é falha, a gente né? Deus sabe que a gente também tem as nossas limitações, e claro que o maligno também sabe que, como eu falei, a gente deve estudar sempre o nosso adversário, o inimigo também está estudando a gente o tempo todo para saber quais são nossas fraquezas para ir contra elas. Mas o que a gente deve fazer então para se fortalecer mais? Está lendo a Bíblia, está jejuando, está orando, é a coisa que eu sempre falo com vocês, gente. Ora, 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 ora. Que isso aí é a chave para vocês tá grudadinho ali com Deus e com o Espírito Santo na hora que vocês tô ali no momento de entretenimento, tem uma brincadeira rolando ali, e aí me vem aquele entendimento, o Espírito Santo toca no coração e fala, olha, entendeu? Então é orando mesmo, pedindo Deus livramento, olha Deus, abre os meus olhos, meus ouvidos, aguça os meus sentidos pro Senhor e ora mesmo, gente, porque é isso que vai trazer, grandes livramentos pra gente, né? Pra gente sair fora desse tipo de coisa, pra gente não se deixar levar, não se deixar enganar e distanciar de Deus, né? Eu vou fazer mais um vídeo pra letra B e C, porque esse aqui tá ficando muito gigante, tá bom?